Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Quero iniciar aqui hoje com uma pergunta, uma questão. Você que é cristão, você já recebeu alguma injúria por causa da sua fé? Porque você é crente em Cristo Jesus? Deixa aqui seu comentário. Queridos, essa lição, essa revista é do primeiro trimestre, nós estamos em 2023 e o título dessa lição, dessa revista é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E agora também nós alcançamos a lição de número 7. Essa lição de número 7 vai ser aplicada no dia 12 de fevereiro de 2023. O título dessa lição é Estevão, um Mártir avivado. E aqui o texto dessa lição se encontra em Atos capítulo 7, versículo 55 ao versículo 56, que está escrito assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele quem? Estevão, né? Disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Nós vemos aqui então, na verdade prática, também diz o comentarista, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10, também Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. Nós não vamos ler para que o vídeo não ficar muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Nós sabemos que aqui é só um resumo que nós vamos fazer para estar ajudando também aí, né, na sua ministração, na sua aula. Quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, você que é pastor, missionário, evangelista, por favor, quero pedir para você a sua colaboração, para você curtir, compartilhar, deixa aqui o seu comentário. Toda vez que você comenta aqui e a pessoa que vai entrar pela primeira vez vai ler o seu comentário e vai receber a mensagem do Senhor através de você que é o vaso. Então, não esqueça, querido, também de apertar no joinha. Toda vez que você clica no joinha, o YouTube compartilha o nosso vídeo para 20, 30, 40 pessoas. Então, depende de você, meu irmão, meu amigo, você que é pastor, você que é diácono, evangelista. Vamos então junto, né, propagar o evangelho, a glória de Cristo, queridos. Prosseguindo com a nossa lição, também quero aqui agradecer a todos vocês que têm, de qualquer forma, têm nos ajudado, né, queridos? Tem compartilhado, tem deixado o seu comentário e com carinho, né, tem passado para as outras pessoas. E com isso a gente faz também aqui com muito carinho. Tem aqui do lado, tem essa televisão, né, aqui esse painel para você também estar acompanhando aí. Muitas das vezes não vai dar para a gente ler tudo, porque aqui é um resumo, então a gente só passa algumas partes, mas você que às vezes você não está aí com a revista na mão, você pode acompanhar aqui, ó. Olha só, vou deixando aqui tudo para você aqui, é só ir voltando o vídeo e você vai lendo também juntamente aqui. Tudo isso a gente faz por amor, com carinho, óbvio. Então, por favor, meu querido, meu irmão, não esqueça de deixar um joinha para estar nos ajudando. Olha só, aqui tudo isso que a gente faz com muita dedicação, né? Aquilo que eu posso oferecer está nas minhas mãos, como diz Salomão, né? Aquilo que possa fazer para o Senhor, pois faça, pois é isso que eu posso fazer. Então, o irmão pode acompanhar aqui lendo a nossa revista. Olha só, então, prosseguindo, nós vemos aqui na introdução, nessa lição, veremos através dos exemplos do Estevão, que é uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo, é sua fidelidade a Jesus. Uma das marcas que ficaram aqui de Jesus, né? Estevão também deixando aqui, que é a fidelidade a Jesus. Que Estevão, nós vemos que ele foi tão fiel até a morte. Mas o que eu poderia dar para uma pessoa que deu a vida por mim? O que você poderia dar por alguém que morreu por você? Né? Estevão aqui, ele deu a fidelidade, foi fiel ao Senhor. E para mim, permanecer sendo fiel ao Senhor, o que eu devo fazer? Nós vamos aprender nessa lição, que é o que Estevão fez, que é estar sempre buscando o Espírito Santo. O primeiro tópico, nós vamos apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Então, Estevão, ele deu testemunho pessoal até a morte. O segundo tópico, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante
da perseguição e da morte. Tem que permanecer fiel a Jesus. Terceiro tópico, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Prosseguindo, nós vemos aqui a palavra-chave é mártir. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Aqui na introdução diz o comentarista: o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivador herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio do espírito de fé e de poder e fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. E vai causar, se você buscar o Senhor, você tiver muita sabedoria de Deus, vai causar inveja aos adversários? Sim, vai causar muita inveja. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança no evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O que eu vou receber sendo fiel até a morte a Jesus? Receberá a coroa da vida, queridos. Que é esse, o que está preparado, Jesus preparou para nós, a coroa da vida. Então veja só, o primeiro tópico, o testemunho de Estevão. Nós já entendemos um pouco sobre o testemunho de Estevão, e diz aqui o primeiro subtópico, Estevão usado por Deus. Estevão foi usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, e o versículo 3 e 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. Segundo subtópico, uma covarde oposição. Devido Estevão, nós mesmos também, ser cristão, a gente encontra adversário. E Estevão aqui, ele encontrava adversário, só os adversários da igreja, que era contra o cristianismo? Não, queridos, até os próprios líderes da igreja também vinham contra Estevão, porque a sabedoria que estava com ele, através do Espírito Santo, era muito grande, então eles invejavam a fé de Estevão. Olha só, os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não poderiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los como mentiras. Então, eles usaram ali homens malignos para blasfemar contra a fé de Estevão. Então, isso também eram os líderes da igreja, que eles não eram só os inimigos da igreja. Então, isso acontece com a gente. Às vezes, na sua igreja, você pode encontrar, devido à sua sabedoria, porque tem muitos que não lêem a Bíblia. Tem muitos pastores, líderes, que eles ali estão, chega até o ponto de ser pastores, mas não lê a Bíblia, e quando eles lêem também não crê como está ali. Então veja só, queridos, devido à sabedoria de Estevão, através do Espírito dele ler a Bíblia, de buscar os conhecimentos, então ele tinha muito conhecimento. Aqui o salmista também, ele fala sobre os conhecimentos aqui, olha só, Salmo 119, versículo 99, olha lá: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, o salmista aqui, e você também que medita na palavra do Senhor, você vai ter entendimento. E o Espírito Santo, olha só, aqui o versículo 100, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então, quando você começa a ler a Bíblia e começa a buscar no Espírito Santo, você vai ter entendimento. E muitos dos líderes que não buscam a palavra do Senhor, vêm contra as pessoas, vêm contra você. O que aconteceu com Estevão e acontece também nos dias de hoje.
O terceiro subtópico, a fúria dos acusadores. Eles ficam injuriados de ver a sabedoria e começa a falar que aquilo não está na Bíblia. Então, você crê e você lê e você busca, você vai ter conhecimento. E quando você chega para um líder, um pastor ali, que ele não tem buscado esses conhecimentos, ele vai ficar falando que não é verdade aquilo ali, que você está meio enlouquecido. Então veja só o que aconteceu com Estevão. Terceiro subtópico, a fúria dos acusadores, após resumir com sabedoria a história de Israel e da sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir o Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7, 51. Queridos, olha só o que a sabedoria de Estevão. Estevão, diante ali dos adversários, ele leu, ele falou toda a história, desde Abraão até Apocalipse, sobre Moisés. Você vai ver que em Atos, não deixa de ler não, queridos, capítulo 6 e o capítulo 7. Você vai ver o que Estevão falou ali no discurso dele. Então, com tanta sabedoria, ele trouxe ali, desde Abraão até Jesus, a Bíblia toda. Então, eles se revoltaram contra Estevão. Em suma denúncia, as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Olha só, porque ele estava falando que eles, os próprios líderes e os adversários da igreja mataram Jesus. E Estevão, então, falando para eles aqui, e eles não acreditavam, porque eles não liam a palavra. Quando lia, também não cria. Quando cria, deixava de buscar o poder do Espírito Santo. Veja só, todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. E então Estevão colocou, porque ele tinha o conhecimento, e ele puseram também aquela fé que Deus colocou ali no coração dele. Então eles ficaram enfurecidos contra ele. E isso, os líderes, os sacerdotes, profeta, então ali se levantaram contra ele até chegar ao ponto de matar Estevão. O resumo do tópico 1. Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Mas mesmo assim, ele se manteve firme no seu testemunho. Segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. Então, a preciosa morte porque ele estava sempre na presença do Espírito Santo. Queridos, o primeiro subtópico, cheio do Espírito Santo, Estevão, então, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Então, assim como Jesus morreu, Estevão estava falando que eles não estavam sabendo da história, os líderes que veio de Abraão, que Deus trouxe os hebreus, passou por Moisés, passou pelo Egito, e eles não entenderam, então, até matar Jesus, que estava escrito nos livros. E Estevão, mas vocês mataram o Cristo da nossa igreja. Então eles pegaram aqui e mataram Estevão. E o segundo subtópico, a violência dos seus acusadores. Então eles vieram com violência e com falsidade, Se os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus no céu, porque Estevão, cheio da glória ali, ele via Jesus se levantando lá na glória diante do Pai, honrando ali a fé de Estevão. Terceiro subtópico, o perdão no martírio. Estevão sendo apredejado, sendo morto, sendo injuriado e morrendo, perdoando os que eles estão fazendo. Naquele momento de suplício, de dores, Estevão não demonstrou o sentimento de vingança ou ódio.
e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59, 60. Então, nós vamos ver que Estevão morreu ali e não negou a Cristo. E ainda perdoou aqueles que estavam apedrejando ele e traindo ele. Resumo do segundo subtópico: Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Prosseguindo, nós vemos aqui o terceiro tópico: o avivamento no sofrimento. E no sofrimento tem avivamento. Primeiro subtópico: sofrimento e morte dos apóstolos. Então, nós vimos nas histórias como que foi a morte dos apóstolos. Assim como Estevão, como Jesus também morreu, né? Muitos dos apóstolos também morreram, né, de morte cruéis. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livro da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. Então nós vamos ver nos livros como morreram os apóstolos. Um dos apóstolos que nós sabemos que morreu foi João Batista, que foi degolado, decapitado, né, o pescoço ali. Então nós vemos que a morte desses homens, mas eles não negaram a Cristo. O segundo subtópico: o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Olha só, a Bíblia está escrito em Neemias, capítulo 8 e versículo 10. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que você pode fazer para alegrar o Senhor Deus? É a sua força. É quando você quer conhecer o Senhor, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você busca, quando você prega. Então a alegria do Senhor é quando você se esforça para conhecer Ele. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito Santo para sermos resilientes diante da dificuldade. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você se esforça, você está alegrando a Deus. Então, vamos hoje, né, já para a igreja, vamos hoje ler a Bíblia, vamos hoje orar, vamos hoje, né, alegrar o Senhor. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar essas muitas agruras pelas quais passa. Então, nós precisamos desse suporte do céu. Qual? O Espírito Santo. Revestir do Espírito de Deus. Resumo do tópico 3. O cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante de perseguição e da morte. Na conclusão, diz o comentarista, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Seremos fiel até a morte e receberemos a coroa da vida que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Amém? Então, terminando aqui a lição de número 7. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Eu quero aqui despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti. Que o Senhor salve te levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.